5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. A curiosidade humana é o que nos impulsiona a fazer nossas descobertas científicas, a nos aventurar tanto no oceano mais profundo, até tentar viajar para as galáxias mais distantes. E esse é o motivo dos cientistas hoje em dia estarem tentando explorar cada vez mais o universo. Imagine só a sua possibilidade de morar em outros planetas, viajar entre galáxias e conquistar o universo. Quando a gente fala da história da exploração espacial, existem alguns marcos que foram os primeiros passos dados em direção ao futuro que a gente está vivendo hoje. E dentro deles, 3 cientistas se destacam: o Robert, o Konstantin e o Herman. Robert foi um estadunidense responsável pelo lançamento do primeiro foguete com combustível líquido. Já Konstantin, ele foi um dos idealizadores da exploração espacial e publicou estudos falando sobre como explorar o universo com foguetes. E já Hermann foi um cientista da Segunda Guerra Mundial alemão que desenvolvia foguetes e foi um dos principais idealizadores dessa área na época da Segunda Guerra. Esses foram os primeiros marcos do começo da exploração espacial. Porém, a corrida espacial realmente se iniciou em 1957 com o lançamento da sonda Sputnik 1, russa. Seguido isso, em 1958, a sonda americana Explorer 1 alcançou o espaço. Quando se fala da sonda americana, o Explorer 1, ele foi desenvolvido em conjunto com a Jet Propulsion Laboratory e a Army Ballistic Military Academy. A Jet Propulsion ela foi responsável por todo o desenvolvimento da propulsão e como tirar o foguete da Terra e levar ele para a órbita. Já a Ballistic Military ela foi responsável pelo desenvolvimento do encapsulamento e toda a parte mais estrutural. E a NASA foi quem coordenou esses 2 projetos e vistoriou eles e ganhou também o crédito por ter colocado a Explorer 1 no espaço. E esse marco, junto com o lançamento do Sputnik, foi quando, já em uma rivalidade existente entre Rússia e Estados Unidos, já numa Guerra Fria, depois do término da Segunda Guerra Mundial, a corrida espacial foi realmente dada início. Foi aí que os 2 países começaram a desenvolver tecnologias o mais rápido possível, lançar pessoas e animais no espaço o mais rápido possível, para assim conseguir alcançar a superioridade tecnológica e conseguir atrair mais aliados para os seus blocos políticos, econômicos e militares. Logo após o lançamento da Explorer 1, marco que deu início à corrida espacial, que durou desde 57 até 1975, existiram inúmeros lançamentos, tanto americanos quanto soviéticos, que tentavam cada vez provar se os Estados Unidos era soberano à União Soviética ou se a União Soviética era soberana aos Estados Unidos. Desde o lançamento da Sputnik e da Explorer, foram feitas muitas missões, envolvendo animais, cargas e objetos científicos de pesquisa. A partir dos anos 60, começaram as missões rumo a Marte, com os foguetes tanto russo quanto americanos. Da parte russa foram as sondas Vikings e da parte americana foram as sondas Mariner. A partir dos anos 60, também foram iniciadas as missões tripuladas ao espaço, com tanto o programa Apollo, que primeiro levou os homens à órbita baixa da Terra e depois até a Lua, tanto com os programas espaciais soviéticos que construíam mini estações espaciais em órbita baixa da Terra. Para quem não sabe, rapidinho explicando, a órbita baixa da Terra são alturas baixas em que as sondas e foguetes giram em torno do planeta. São em torno de 500 km de altura. Agora, as órbitas altas ou de demais órbitas saem desse escopo de 500 km e atingem tanto outros corpos celestes quanto distâncias maiores da Terra. Em 1971 e 1972 foi um marco na história da exploração espacial, pois os Estados Unidos lançaram as sondas Voyager 1 e 2, que foram as primeiras sondas que tiraram fotos próximas a planetas como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e no momento, ainda nativa, depois de quase 50 anos, continua a mandar sinal para a Terra fora do Sistema Solar. Dentro desse âmbito da corrida espacial, alguns dos lançamentos mais famosos, inclusive o mais famoso desse período, foi o lançamento do Yuri Gagarin, o cosmonauta russo que conseguiu sair, um dos primeiros que saiu em órbita da Terra, e disse a icônica frase que a Terra é azul, né? Ele foi o primeiro homem a ver a Terra do espaço. E os russos novamente se destacam, lançando dessa vez uma cosmonauta para o espaço, a Valentina Tereshkovka,
que conseguiu dar 46 voltas em volta da Terra e assim colocando um marco histórico em exploração espacial de dar mais voltas naquele período e podendo ver a Terra de todos os ângulos possíveis, várias vezes, inclusive. Até essa época, com o voo do Yuri Gagarin e da Valentina, era bem nítido que a Rússia estava com uma supremacia gigantesca perante os Estados Unidos. E tudo isso, em grande parte, era graças ao engenheiro-chefe do programa russo, o Sergei Korolev, que foi responsável e foi o idealizador da viagem à Lua. Ele que pensou e planejou a forma ideal do homem sair da Terra e conseguir chegar na Lua. Inclusive, foi a técnica que os Estados Unidos usou para fazer essa viagem. Então, ele era um engenheiro impressionante e, graças a ele, a Rússia sempre estava à frente. Na verdade, a União Soviética, a atual Rússia. Ela sempre estava se destacando e deixando os Estados Unidos para trás. E depois desses vários fatos que a gente contou, é meio impressionante quando você lembra, né, da história que não foi a Rússia que colocou o grande marco que foi o homem na Lua. Foi os Estados Unidos, mas era a Rússia que estava se destacando, ela que estava mandando pessoas para o espaço, rodeando a Terra várias e várias vezes. Eles que realmente começavam a bater marcos e era realmente impressionante. Você ver a Rússia fazendo isso, né, era algo que estava impressionando as pessoas e estava colocando a Rússia realmente como líder nessa área de exploração espacial. Mas, em 1961, John F. Kennedy ele vai a público e faz um icônico discurso, uma frase lembrada até hoje, que era que a gente vai fazer isso não porque é fácil, mas porque é difícil. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. E foi aí que ele coloca o objetivo de levar o homem à Lua, pousar na Lua e trazer ele de volta com vida. Esse era o principal desafio, porque pousar na Lua é só jogar, joga que cai. Mas o desafio era pousar, levantar voo de novo, porque a lógica é assim, você sai, entra em órbita da Terra, sai da Terra e tem que bater com a órbita da Lua, entra em órbita da Lua, começa a cair, você tem que conseguir pousar, ou seja, vai ter que pousar com a sua nave reta, você pousa na Lua, você tem que ter combustível para você subir de novo, entrar numa órbita curta na Lua, e da Lua você sai e vem para a Terra. E aí você não precisa entrar em órbita da Terra, você realmente só tem que se jogar contra ela. Mas, assim, hoje em dia a gente fala, parece simples, mas é um nível de engenharia e desenvolvimento super complexo. Na época que não existia computadores. A simulação era impossível, você não conseguia simular isso, os cálculos eram todos feitos a papel e caneta. Sim, o IBM nasceu depois, o primeiro computador veio depois disso. Era tudo feito no papel e tudo muito teórico, ninguém nunca fez isso pra você falar assim, olha, fulaninho lançou a tantos graus, lança desse jeito. Eles tinham realmente calculado tudo certinho, e eram vidas, né, que estavam em risco nesse projeto, eram pessoas. E quando o John F. Kennedy fala isso e coloca esse marco, os Estados Unidos começam uma corrida insana para superar a Rússia. E tudo começa com a sonda Mercury. Todos os projetos que os Estados Unidos fizeram nos anos 60 objetivaram a chegada do homem à Lua. Começou com o projeto Mercury, depois o projeto Gemini, que inclusive os astronautas que estavam na Apollo 11, que chegou até a Lua, foram do projeto Gemini, e depois começou o programa Apollo, com a Apollo 8, primeiro fazendo a circunnavegação da Lua, e em 11 de julho de 69, por mais que muita gente não acredite, o homem pousou na Lua com a Apollo 11, levando 3 astronautas. Sim. E os voos Apollo, eles sempre eram constituídos de 2 pessoas que pousavam e uma pessoa que ficava no foguete orbitando a Lua. Então, eram 3 tripulantes que iam, mas nas filmagens sempre são 2 pessoas pousando. E é nesse dia que Neil Armstrong coloca seu nome na história, ao mesmo tempo que coloca a bandeira dos Estados Unidos na Lua e fala a famosa frase que é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco passo para a humanidade. E depois disso, os Estados Unidos se coronou como a grande liderança tecnológica da Guerra Fria e depois do mundo. E está aí até hoje, sendo um dos principais a lançar ainda foguetes. Pararam de lançar astronautas, mas ainda estão muito ativos nessa parte de exploração espacial, assim como a Rússia. A Rússia, ela mesmo perdendo, né, a corrida espacial, não conseguindo chegar na Lua antes dos Estados Unidos, ela ainda tem um programa espacial completamente ativo, foi responsável por muitas conquistas futuras
que não vão ser falados nesse vídeo. Porque é um assunto muito extenso, é um assunto que tem muita informação, como vocês viram, a gente falou aqui de alguns anos da história da exploração espacial, né? Não chegamos nem na metade. Assim, foram quase 20 anos no que a gente falou aqui, foram uns 20 anos super ativos, realmente numa corrida para conseguir colocar um ser humano no espaço e sempre batendo metas e marcos. Então foram anos assim insanos, de cada hora lançando mais foguetes e mais projetos, muito dinheiro rodando em volta disso. Então realmente é muita coisa para falar. E por causa disso a gente vai trazer de novo o Felipe de volta mais pra frente. Aí acompanhem o canal, vai ter a parte 2 desse vídeo. Aí assim a gente falando sobre estação espacial, como que a Rússia foi conseguindo aí novos objetivos. O futuro da exploração espacial. O futuro, a gente vai obviamente citar o Marcos Pontes, o primeiro brasileiro, né, a fazer essa viagem. Primeiro e único. Primeiro e único até hoje a conseguir fazer isso. Fez pela Rússia, ele foi um cosmonauta, ele não foi pelos Estados Unidos sendo um astronauta. E assim, tantos outros objetivos que foram batidos depois da conclusão da Guerra Fria e depois desse conflito entre as duas grandes potências. Se você gostou do vídeo, se você gosta desse assunto, né, principalmente vocês aí de mecânica aeronáutica, dê uma força pra gente. Mecânica aeronáutica aqui. Representando. Então, cara, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, compartilha aí com os novos ingressantes, com os bichos, com os veteranos, compartilha com todo mundo. Com a sua família, com a sua irmã, com a sua mãe. Com todo mundo. Curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, a gente sempre coloca lá uns makes aqui da gravação, coisas engraçadas que acontecem dentro da sala e outras coisas aí, novidades que estão por vir. Beleza? Se você ainda não viu, aqui em cima vai estar aparecendo o nosso último vídeo do Papo Maker e aqui o nosso vídeo do Rolê Maker, um quadro novo aí que a gente lançou há algumas semaninhas. Então corre lá também para assistir que tá top. Então, muito obrigado, queria agradecer aqui o Felipe. Eu que agradeço por ter vindo. Volta aí mais vezes, vai voltar para fazer mais um vídeo com certeza e vai voltar muitas mais. É um prazer ter você aqui hoje. Obrigado. E então, se você gostou de tudo isso, a gente já falou aí, curta, compartilha, comenta e tudo mais. Muito obrigado pela sua atenção e muito obrigado e valeu, falou! Tchau.